Olá, chicos! Hoje a nossa aula ao vivo do Clube da OAB, nosso encontro semanal, está sendo transmitido aqui de São Pedro de Atacama. Vou até mostrar para vocês a minha vista de agora. Estou aqui no quarto. Ali nós temos algumas das montanhas chilenas de fundo. E a minha ideia era que essa aula fosse ao vivo como as demais. Mas eu fiz uns testes aqui no hotel. A gente está numa cidadezinha no nada. A internet não tá tão boa. Então, eu preferi fazer essa aula gravada, porque ela é de extrema importância. É importante que vocês entendam o ponto a ponto. E se a gente tivesse interferências na conexão, ia ficar bastante. Mas ela vai ser transmitida pontualmente às 17 horas. Eu vou estar acompanhando vocês. Então, primeiro, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro do clube. Uma lembrança aqui da nossa primeira regra do Clube da OAB. Chega no Clube da OAB, traz alguém para o Clube da OAB. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você convide alguém que vai fazer a primeira fase ou a segunda fase da OAB em Direito Civil para participar das nossas aulas semanais, dos nossos encontros semanais, que são completamente gratuitos. E vou te pedir uma outra coisinha. Dá um like aqui para que essa aula seja distribuída para mais pessoas. É uma aula bem legal, uma aula que eu gosto bastante. Inclusive, uma aula que eu sempre coloco ao vivo para meus próprios alunos do Missão. Então, seria uma aula exclusiva, mas eu decidi abrir para vocês. E, ao final, se você gostar, se fizer sentido, me manda um direct que eu quero saber. Eu gosto de ter esse feedback de vocês. E se tiverem dúvidas, vou deixar a caixinha aberta lá no meu Instagram. Venho mais tarde responder. Dito isso, vamos à nossa introdução da aula de hoje. Eu tenho uma aula lá no Missão que chama Dispositivos de Engenharia da Aprovação. Nessa aula, eu trago estratégias que vocês podem aplicar na prática no dia da prova. E prova objetiva, vocês devem saber nesse ponto que não é só teoria. Você precisa de uma teoria bem estudada, você precisa da mentalidade bem resolvida, e você precisa de uma estratégia. Esses 3 pilares, eles vão te conduzir inexoravelmente, inevitavelmente, até a sua aprovação. E é por isso que eu acho tão importante falarmos disso. Você não vê a maioria das pessoas aí falando sobre isso. E isso foi imprescindível para minha aprovação na OAB. Foi imprescindibilíssimo para as minhas aprovações nos concursos aprovadas do TJSP. E é por isso que eu bato tanto nesse ponto. Essa aula que eu falei que eu tenho dispositivos de engenharia da aprovação, ela vai estar na nossa semana que vem. Nosso encontro desses dispositivos é especial. Ele é especial porque ele é talvez a estratégia que eu mais aplico em prova. Que é a estratégia de eliminação de alternativas. Então, hoje, nós vamos pegar um desses dispositivos da aula da semana que vem e aplicar na prática. E por que eu gosto tanto dessa aula de dispositivos de engenharia da aprovação? Não sei se você conhece a prova do CESP. O CESP, ele é uma prova dos diabos, dos infernos, que é apenas de certo e errado. Tá afirmativo? Tá certo ou tá errado. Só que, é uma pegadinha. Cada uma que você erra, anula uma certa. Então, quem é macaco velho, quem é velho de guerra de prova de CESP, velho de guerra, eles fazem o seguinte. Eles primeiro vão em todas as erradas. Ah, essa aqui tá errada com certeza e marcam as falsas. Depois eles contam quantas falsas tem, porque o CESP geralmente deixa aparelho, a quantidade de certas e a quantidade de erradas. Geralmente muda um pouquinho, mas é basicamente a mesma quantidade. E, sabendo das erradas, aí sim eles vão para a certa. Por que isso? Porque quando você se acostuma com prova objetiva, você percebe que alternativas erradas são muito mais facilmente identificáveis que alternativas certas. Então é muito mais fácil de você bater o olho e ver que uma alternativa está errada do que você bater o olho e saber que ela está certa. Por isso, quando você começa eliminando alternativas, você já tira da frente aquelas que não podem ser. Eu vou te contar como acontece na prática. Você está lá fazendo a tua prova. Você está fazendo a prova e você lê a primeira e está com a cabeça fresca. Lê a primeira, lê a segunda e aí você trava em uma. Fala, essa aqui eu não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que a A está errada. Se você já risca a palavra que está errada na alternativa, quando você chega no final da prova, e aí você tem que voltar no início, não consegue nem mais soletrar o teu nome.
Você tá num estado de nervoso, de querer ir embora, de querer entregar logo, você tá perdidinha. Então, é muito mais fácil você voltar e já saber que você não vai responder que a A tá certa porque você já eliminou ela e ficar entre 3, do que, com a cabeça quente, marcar qualquer uma, correndo o risco de marcar aquela que está errada e que você conseguiria, na CNTP, descobrir que está errada. É por isso que você vai, a partir de hoje, fazer técnica de eliminação de alternativa em todas as questões. A gente vai pegar alguns macetezinhos aqui nessa aula, mas eliminação de alternativa não é só com macete. É com o conteúdo também. Ah, Amanda, eu estudei isso aqui ontem. Eu lembro que isso aqui não faz sentido nenhum. Beleza, você vai eliminar. Então, o conteúdo vai sempre, sempre, sempre te ajudar a eliminar alternativas. Eu vou te passar uns macetezinhos aqui para que essa busca seja mais fácil. Então, vamos ponto a ponto, uma a uma, e a gente vai eliminando junto. Aqui uma outra informação importante. Essa aula não é uma aula em que eu vou responder as questões com você. A gente vai procurar a certa e eu vou te explicar a matéria. Essa aula é para te mostrar os macetezinhos de eliminação de alternativa. Então, eliminamos, vamos passar para a próxima. A gente vai ter aula em que eu respondo questões, em que nós fazemos questões juntos, claro, mas não é essa. Essa é de técnica de eliminação de alternativa e é nisso que eu quero que vocês foquem a partir de agora. Compartilhar a tela com vocês e vamos lá. Primeiro, a primeira regra é que você fique esperto com palavras absolutas. Manda, palavras absolutas sempre sinalizam uma questão errada? Não, senão eu estaria me contradizendo aqui. Palavras absolutas, em regra, sinalizam uma questão errada. E é bom que você saiba disso, porque quando você se depara com uma palavra absoluta, você já levanta as duas orelhas. Você fala, opa, 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 talvez tenha alguma coisa errada aqui. E aí você, com calma, com tranquilidade, consegue ver se faz sentido ou não aquela alternativa como um todo. Então, a palavra absoluta te chama a atenção e o texto da alternativa tem que ser analisado com o que você aprendeu na parte teórica. Então vamos lá. Gumercindo, 77 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingissem sua saúde física, perturbavam sua memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da casa em que residia. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado. Já se passaram 9 anos do seu desaparecimento. Agora seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens de Gumercindo. Sempre gosto de ir riscando as partes essenciais da questão, para que eu não me perca na leitura. A. Somente com a localização do corpo de Gumercindo será possível a decretação de sua morte e transferência da propriedade dos bens para os herdeiros. Gente, olha essa safada aqui, ó. Somente. Somente, qualquer, todos, nenhum, sempre, sem exceção, apenas, em qualquer hipótese, em nenhuma hipótese. Todas essas palavras são expressões absolutas. E nós sabemos que no direito há 200 exceções para cada regra. Se algo é absoluto, quer dizer que não há exceção. É por isso que essas palavras tendencialmente apontam uma alternativa errada. E então você foi chamada a atenção pela palavra somente. Aí você lê o resto e vê se faz sentido aquilo lá. Com a localização do corpo de Gumercindo, será possível a decretação de sua morte. Então quer dizer, se o velho desaparece e nunca acham ele, quer dizer que nunca vai ser decretada a morte? Elisa Samúdio, um caso que ficou famosíssimo, que chocou o Brasil. Nunca acharam o corpo da mulher, dizem que os cachorros comeram. Nunca vai poder decretar a morte da Elisa? O sujeito cai no avião no meio do mar. Ah, não, mas só com o corpo a gente pode decretar a morte. Olha o absurdo dessa alternativa. Então, o somente te chamou a atenção, mas o absurdo da alternativa por completo te mostra que é uma alternativa falsa. Nas demais aqui, a gente não tem mais alternativas falsas, então vamos para mais alternativas com palavras absolutas, então vamos para próximas. Muitos estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano, final do século XVIII, atribuíram a juízes a função de interpretar a Constituição, daí surgindo a denominada jurisdição constitucional. A respeito do controle de constitucionalidade, que é um termo importantíssimo para a sua primeira fase, exercido
exercido por esse tipo de estrutura orgânica, assinale a afirmativa correta. A. A supremacia da... tá certo, então a gente vai pular ela. B. A denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional. Beleza, aqui não tem palavra absoluta. C. O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise de compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição. Qualquer norma. Todas as normas sem exceção. Não é estranho? Sim. Não é absoluto? É. E aí você pensa, será que controle concentrado se chama concentrado porque é concentrado na mão de pouquíssimas pessoas, ele seria capaz de analisar qualquer norma infraconstitucional? Então a gente pega uma resolução lá da comarca de Tangamandápio. Vai poder analisar, segundo a Constituição, pelo controle concentrado? E aí, você se lembrando da teoria do controle de constitucionalidade, vai ver que é essa afirmação. E aí você consegue eliminá-la pela nossa regrinha. D. O controle de constitucionalidade, qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via de fundo. Qualquer decreto regulamentar, mesma história do anterior. Então, veja só, nessa questão, nós temos duas alternativas com palavras absolutas. Se você chutasse, você chega lá no fim da prova cansado, não sabe nem mais seu nome, aí você volta na 8, você fala, quer saber, qualquer uma, marca C. Você marca uma, se você já podia ter eliminado lá na primeira leitura, quando você tava com a cabeça fresca, e você não correria um risco tão grande de errar. Manda, mas essa eu não sabia a resposta. Tá bom, mas aí você ficaria entre A e a B, não entre A, B, C e D. Aí você teria 50% de acertar, não 25%. E é essa a pegada. Por que a gente elimina a alternativa? Vamos para a próxima. Um detalhe aqui. Essa regrinha é a que eu mais uso, tá? Sem dúvida nenhuma, a regra que eu mais aplico fazendo da FGV é essa de eliminar alternativas incorretas em razão de palavras absolutas. 11. A discussão a respeito das funções executiva, legislativa e judiciária parece se acirrar em torno dos limites de seu exercício pelos três tradicionais poderes. Nesse sentido, sobre a estrutura adotada pela Constituição Brasileira de 1988, assinale a afirmativa correta. A. O exercício da função legislativa é uma atribuição concedida exclusivamente ao poder legislativo, como decorrência natural de ser considerado o poder que mais claramente representa o regime democrático. Esse aqui já tem um absurdo, né? Então quer dizer, os outros poderes que se lasquem. É o legislativo que mais representa o regime democrático. Aí já tem um absurdo. Aí a gente tem exclusivamente pelo legislativo. Então quer dizer, o tribunal não pode fazer seus próprios regulamentos internos, exercendo assim uma função legislativa não tradicional? Uma sui generis? E aí você pensa, será que em nenhuma hipótese o executivo pode legislar? Então veja, essa palavra exclusivamente, eu falei sui generis não, é típica e atípica. Essa palavra exclusivamente, ela já te indica que tem alguma coisa errada. Ou já deve te indicar que tem alguma coisa errada. Então sim, o exercício da função legislativa é um exercício típico do legislativo. Mas atipicamente é realizado pelos outros dois poderes. Então a A está errada. A C. O exercício de funções administrativas, judiciárias e legislativas deve respeitar a mais estrita divisão de funções, não existindo possibilidade de que um poder venha exercer atipicamente funções afetas a outro poder. Não há possibilidade, não há exceção. Então, veja como essas palavras absolutas já indicam que tem um negócio errado. E mais uma vez, você não está mais entre 4. Você consegue eliminar 2 e você tem 2 e você tem 50% de chance de marcar a alternativa certa e ganhar mais uma. Mais uma. Agora, Paulo foi preso em flagrante pela prática. Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia.
Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra de imediato em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para o seu filho. De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que: a. Diante do caráter inquisitivo do inquérito, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia. Bom, não tem absoluta. B. A presença da defesa técnica, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível, de modo que, caso não esteja presente, todo o procedimento será considerado nulo. Mais uma opção. Decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos nele constantes, ainda que já documentados. Então, veja, mais uma. Pegou uma absoluta e conseguiu eliminar. Isso aqui é muito comum, tá? Ver que na prática acontece demais. 9. Pedro, reconhecido advogado na área do direito público, é contratado para produzir um parecer sobre a situação que envolve o Pacto Federativo entre os Estados. Ao estudar mais detidamente a questão, conclui que, para atingir seu objetivo, é necessário analisar o alcance das chamadas cláusulas pétreas. Com base na ordem constitucional brasileira vigente, assinale dentre as opções abaixo a única que expressa uma premissa correta sobre o tema e que pode ser usada pelo referido advogado no desenvolvimento de seu parecer. A. As cláusulas pétreas podem ser invocadas para sustentar a existência de normas constitucionais superiores em face de normas constitucionais inferiores, o que possibilita a existência de normas constitucionais inconstitucionais. Bom, aqui não tem nenhuma palavra absoluta, mas é uma questão esquisita, né? Norma constitucional e inconstitucional. Isso, inclusive, foi tratado lá pelo cara que chama Otto Bischoff. Ele diz que não existem normas constitucionais e inconstitucionais. Então, essa tá errada, mas não pela regrinha que a gente viu aqui. Ela só é uma questão estranha por si só. B. Norma introduzida por emenda à Constituição se integra plenamente ao texto constitucional, não podendo, portanto, ser submetida a controle de constitucionalidade. Tá. C. Os direitos e garantias individuais considerados como cláusulas pétreas estão localizados exclusivamente nos dispositivos do artigo 5º, de modo que é inconstitucional atribuir essa qualidade, cláusula pétrea, a normas fundadas em outros dispositivos. Gente, as cláusulas pétreas estão só lá no artigo 5º? De jeito nenhum. Inclusive, eu acho que o artigo que trata sobre as cláusulas pétreas é o 60, parágrafo 4º, 164, não é minha matéria. Mas, de forma nenhuma, e o exclusivamente já aponta que é uma alternativa que tende a estar errada. 13. Parlamentar brasileiro, em viagem oficial, visita o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, recebendo numerosas informações acerca de seu funcionamento e de sua área de atuação. Uma, todavia, chamou especialmente sua atenção. A referida Corte Constitucional reconhecia a possibilidade de alteração da Constituição material, ou seja, de suas normas, sem qualquer mudança do texto formal. Surpreendido com essa possibilidade, procura sua assessoria jurídica a fim de saber se o Supremo Tribunal Federal fazia uso de técnica semelhante no âmbito da ordem jurídica brasileira. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela assessoria jurídica. Não, o Supremo Federal somente pode reconhecer a nova norma no sistema jurídico constitucional a partir de emenda à Constituição, produzida pelo Poder Constituinte. Somente, gente. Não tem nenhuma outra forma do STF reconhecer nova norma no sistema jurídico. É a tal da mutação. Então, você pega elementos da teoria, você esbarra com esse somente. C. Não, o surgimento de novas normas constitucionais somente pode ser admitido por meio das vias formais de alteração, todas expressamente previstas no próprio texto da Constituição. Somente todas. Tá errado. Veja, gente, isso aqui não é uma coisa que eu procurei questões de algum curso da FGV. Questão que já caiu na tua prova. Que você já poderia ter eliminado. Entendeu? Então, eu estou pegando questões da própria banca para vocês verem o quanto isso cai. O quanto isso aparece na sua prova e o quanto pode te ajudar. Vamos para a próxima. A segunda regrinha de eliminação
é elimine afirmações. Tem algumas alternativas que são tão esdrúxulas, tão ridículas, que a única forma de você marcar elas seria se você não tivesse lido o texto da lei. Desculpa, seria se você não tivesse lido. E quando isso acontece, já tá com a cabeça cheia. Você chega e você fala, qualquer um. E você vê que tem umas alternativas muito, muito erradas. E que precisam ser eliminadas desde logo. Porque ainda que você não saiba responder a questão, você já elimina ela, de forma que se você precisar voltar, você não corre o risco de pegar ela sem querer. Vamos lá? Vamos juntinhos aqui. Eu e você. Já deu like, minha boa senhora? A senhora já deu like? Eu vou pegar uma água. Você me segura aí um pouquinho? Vou pegar uma água. Deixa eu dar um pause aqui, peraí. Pronto, despause. Agora está gravando. Às vezes eu despauso aqui, ele não volta a gravar, e aí eu gravo a aula até o final pra depois descobrir que não tinha gravado. Uma coisa horrorosa. Essa água tem um gosto. Eu levantei da cama, eu fui até aqui do lado, até o. Ai, como chama? O criadinho mudo. E eu tô ofegante. Gente, aqui é muito alto. Você sente muito essa diferença de temperatura. Coisa doida, eu quase morri hoje subindo. Assim. Vamos lá. Estávamos falando, segunda regrinha, certo? Eliminar afirmações absurdas. Então, algumas vezes, e a única chance de você marcar seria se você não tivesse lido. Então, eu quero que quando você estiver com a cabeça fresca, lendo pela primeira vez, você já tire essas absurdas da sua frente. Isso aparece muito em filosofia, aparece muito em direitos humanos. Tem sempre umas questões que você fala, quê? E aí, risca no meio da safada para você não correr o risco de deixar passar. Alberto, adolescente, obteve a autorização de seus pais para casar-se aos 16 anos de idade com sua namorada Gabriela. Então, o Alberto ele tinha 16 aninhos e obteve a autorização para casar. O casal viveu feliz nos primeiros meses de casamento, mas após certo tempo de convivência, começaram a ter constantes desavenças. Assim, a despeito dos esforços de ambos para que o relacionamento progredisse, os dois se divorciaram um pouco mais de um ano após o casamento. Muito frustrado, Alberto decidiu reunir algumas economias e adquirir um pacote turístico para viajar pelo mundo e tentar esquecer o ocorrido. Então, ia lá pelos seus. Considerando que Alberto tinha 17 anos quando se. Ter lido até o final, né, gênia? Considerando que ele tinha 17 anos quando celebrou o contrato com a agência de turismo e que o fez sem qualquer participação de seus pais, o contrato é: vamos supor que a madame tivesse perdido as minhas aulas em que eu falei sobre o negocinho aqui, a emancipação, e você não lembrasse de jeito nenhum que o casamento é uma causa legal de emancipação. De modo que, uma vez que o casamento seja consumado, não a pessoa que era relativamente incapaz deixa de sê-lo e torna-se absolutamente capaz. Então, Albertinho aqui, ó, pode fazer coisa a partir de agora. É emancipado. Ah, mas separou. De forma que, se você não soubesse disso, ia tentar achar nas alternativas alguma coisa que te trouxesse esse conhecimento. Aí você leria lá. Válido, pois Alberto é plenamente capaz. Nulo, pois Alberto é absolutamente incapaz. Isso aqui você já tinha que eliminar também, porque absolutamente incapazes. Nos últimos anos, depois que nós tivemos a alteração do Código Civil, são apenas aqueles menores de 16 anos. Então, absolutamente incapaz é só menor de 16 anos. Manda aí aquela pessoa que não consegue. Não. Esse agora é absolutamente tudo da pessoa com. Beleza. Então, aqui você conseguiria eliminar, não por palavra absoluta, mas por alternativa imbecil. C. Anulável, pois Alberto é relativamente incapaz. D. Ineficaz. Pois Alberto não pediu a anuência de Gabriela. Aí você pergunta. Então o cara tá lá querendo viajar, querendo se curar da dor do amor, e vai ter que pedir a anuência da ex
para viajar. Então, o nível de absurdo dessa alternativa, aliás, essa aqui também é... Gente, me perdi aqui porque a gente não tá mais falando das palavras absolutas. Então, essa aqui você também poderia eliminar, porque de forma nenhuma ele é absolutamente incapaz. Mas a absurda da absurda, a esdrúxula da esdrúxula, essa aqui, ó. Como diabos ele teria que ser obrigado a pedir a anuência da ex para viajar? Se ele tá indo viajar, vai esquecer a ex. E que sentido faria ele ter que pedir a anuência da ex pra qualquer coisa que seja, meu Deus do céu? Se, ainda que ele tivesse retornado à condição de relativamente incapaz, não era pra ex que ia pedir, né? Era pros pais. Então, ó, essa não dá de jeito nenhum. Essa não dá pra engolir. E aí a gente vai para a nossa próxima regrinha. Os princípios do direito, minha jovem padawan. Os princípios do direito, você vai aprender fazendo questão e estudando teoria. Quando a gente fala de direito do consumidor, por exemplo, nós sabemos que o direito do consumidor é uma norma mais protetiva. E sendo uma norma mais protetiva, ela tende a proteger o consumidor. O direito do trabalho, principalmente antes da reforma, era um direito que visava proteger também o trabalhador. Então, aquelas alternativas que tirassem direitos dos trabalhadores iam estar erradas. Ética. Ética, aquelas alternativas que falam que isso pode mais, ou que o Ministério Público pode mais, elas são incompatíveis com os princípios do direito quando a gente estuda o Estatuto da Advocacia OAB, ou quando a gente estuda o Código de Ética, o Regulamento Geral. Então, sabendo disso, você vai usar os próprios princípios do direito para entender se aquilo lá faz sentido ou não no caso concreto. Deixa eu ver se está gravando, porque eu tenho muito medo de ter a gravação no meio. A advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo tribunal de justiça, foi solicitada a passar pelo aparelho de raio-x e por detector de metais. Considerando o caso narrado, de acordo com o estatuto, assinale a afirmativa correta. Mariana tem o dever de não ser submetida a aparelho de raio-x, embora deva passar pelo detector de metais. Você acha que teria na lei alguma coisa obrigando uma mulher que está grávida, que pode ser prejudicada por esses aparelhos, a passar no detector? Por qualquer razão que fosse? Então, ó, deva passar? Estranho, contra princípio. Mariana tem o direito de não ser submetida ao raio-x, quanto ao detector, deverá passar apenas se evidenciar a situação especial de segurança. Então, se houver situação especial de segurança, que se ferre o feto. Passa lá no detector. C. Mariana deverá, por medida de segurança, passar, essa é pior ainda, pelo raio-x e pelo detector, que ela tem que passar pelos dois. Então, por eliminação, você chegaria na única alternativa correta aqui. Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança, a não ser submetida ao detector de metais nem ao aparelho de raio-x. Sacou? 17. Jorge é um teletrabalhador e cumpre jornada pré-estabelecida pelo empregador, que o monitora por meio de meios telemáticos. A empresa montou um home office na residência do empregado, fornecendo móveis, mesa e cadeira ergonômica, computador e impressora. Determinados dias de trabalho, quando conferia relatórios, a cadeira em que Jorge estava sentado quebrou e ele, devido à queda violenta, machucou-se. Na hipótese, de acordo com a lei, eu sou um zero à esquerda em direito do trabalho. A gente vai analisar como alguém que seja um zero à esquerda em direito do trabalho, ainda que não saiba a resposta, procurando, primeiro, tirar as alternativas nitidamente falsas. Então, ocorreu acidente de trabalho, sendo irrelevante se o trabalho é prestado na residência do empregado. B. Não se pode cogitar de acidente de trabalho no teletrabalho, pois o empregado está em seu domicílio e não sob as vistas do empregador. Essa já é estranha por si só. Não se pode cogitar de acidente de trabalho se o cara não está no lugar do trabalho? Questão esquisita. O evento jamais poderia ser considerado acidente, uma vez que a situação não foi testemunhada. Essa, além dessa palavra safada absoluta aqui, que já aponta que ela está errada, você pensa, então tá bom, então o sujeito tá lá, sem o EPI, sem o equipamento de proteção individual, que a empresa não forneceu, e ele toma um choque e morre. Então não pode ser acidente de trabalho, porque ninguém viu ele morrendo, que era de madrugada? Olha o absurdo dessa alternativa. Olha como ela vai contra
todos os princípios do direito do trabalho. Então, se ninguém testemunhou, nunca vai ser acidente de trabalho. Só tem acidente de trabalho a partir de hoje se tiver testemunha. Olha que bizarra. Olha que antiprincípio. Então, essa aqui é erradíssima, erradíssima. Por quê? Isso. E por que isso? Seria contra os princípios. T. Todo. A outra absoluta aqui. Todo acidente domiciliar é acidente de trabalho, segundo a legislação previdenciária. Ah, entendi. Bati a quina, o dedinho assim, sabe que dói pra cacete? Bati no sofá, acidente de trabalho. Fui cortar cebola no almoço, entre uma coisa e outra, e cortei o dedo. Acidente de trabalho. Todo acidente domiciliar a partir de hoje, acidente de trabalho. Tá limpando a janela, cai da janela, caiu para acidente de trabalho. Olha o absurdo dessa merda, dessa alternativa, gente do céu. Não é possível. E aí, se você não elimina, você corre o risco de marcar esse diabo, essa alternativa, no final, quando tá cansado. Então, vamos para a próxima. A nossa regrinha número 4 de eliminações de alternativa é a regra do nunca vi mais gordo. Nunca vi mais gordo é uma expressão portuguesa que diz que eu nunca vi na minha frente. A expressão inteira é nunca vi mais gordo nem mais magro. Se você não conhece a pessoa, você não sabe se ela engordou ou se ela fazendo o retrospecto aqui histórico da nomenclatura, vamos para o que interessa. Quando a gente passa 5 anos numa faculdade, e aí a gente passa os últimos estudando desesperadamente para prova, é comum que nós vejamos diferentes expressões. Então, você vê expressões em latim, você vê coisas importantes. Quando você se depara com uma palavrinha ou uma expressão que você nunca viu antes, aquilo tem que te trazer uma certa. Então, quando alguma palavra ou alguma expressão em alguma alternativa te trouxer essa sensação de nunca ouvir mais gordo, fique atenta. Talvez ela esteja trazendo uma alternativa errada. Preocupado com o grande número de ações judiciais referentes a possíveis omissões inconstitucionais sobre direitos sociais, em especial sobre direito à saúde, o Procurador-Geral do Estado Beta, PGE, procurou traçar sua estratégia hermenêutica de defesa a partir de 2 grandes argumentos jurídicos. Quando tem esse negócio de 2, eu gosto de riscar com cores diferentes. Você pode levar caneta azul ou preta. Então, talvez, se você fizer isso seja um macetinho que te ajude a resolver a questão. Primeiro, em primeiro lugar, destacou que a efetividade dos direitos, segunda dimensão, promovida pelo Judiciário, deve levar em consideração a disponibilidade financeira estatal. Então, a efetividade dos direitos vai levar em conta a disponibilidade financeira. Qual que é o outro argumento? O segundo argumento é o relativo à falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar de legislador eleito pelo povo. Isso aqui é o que eles chamam de ativismo judicial, né? Falar que o juiz está legislando, falar que o juiz está saindo da lei, deixando de aplicar a lei como órgão julgador. Isso aqui feriria, então, a separação dos poderes. Olha, o legislativo cuida de legislar, os juízes cuidam de julgar conforme a lei. Você já vai tentando entender do que ele está falando. Diante de tal situação, assinale a opção que apresenta conceitos jurídicos que correspondem aos argumentos usados pelo PGE. Então, ele quer os conceitos jurídicos. E aí você lê. Dificuldade contraparlamentar. Tipo, o que é isso? O que é dificuldade contraparlamentar? Eu nunca ouvi isso na minha vida. E reserva do impossível. Reserva do impossível. Então, essa aqui tem 2 para mim, nunca ouvi mais gordo. O que há, sim, negócio que se chama reserva do possível. Eu vou te explicar o que é reserva do possível. Vamos supor que, eu falei que eu não ia falar de teoria, mas isso a gente via muito lá na prática. Vamos supor que alguém peça para algum pai de um cadeirante peça para a municipalidade colocar na escola municipal uma rampa de acesso, porque está sem acessibilidade. E a criança não está conseguindo se misturar às outras porque ela tem dificuldade de se movimentar, ela precisa ser toda hora carregada, é uma coisa horrorosa. E aí a municipalidade vem e se defende, ela fala, ó, não tem dinheiro. Essa é a defesa principal. Não sei se você sabe,
Eu trabalhei um tempinho lá no direito público. Se tratava de casos contra os entes federativos, o Estado e os municípios. E vinha a única coisa que a municipalidade e os estados sabiam falar é reserva do possível. Ah, não, reserva do possível. Dinheiro. Ah, não, a gente precisa garantir a reserva do possível. Dinheiro para fazer. Então, reserva do possível é quando a municipalidade fala que não tem como prestar algum direito. Cadê? Não tem como efetivamente conceder os direitos prestacionais de segunda dimensão, porque não tem dinheiro, porque precisa observar a disponibilidade financeira estatal. Tem grana nos cofres públicos. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, é reserva do possível. E esse impossível aqui não existe. Só para que você tenha esse panorama geral. Reserva do possível, reserva de plenário tem nada a ver com isso. Nada a ver. Mas, de todo modo, a que a gente eliminaria aqui, pela regrinha do nunca ouvi mais gordo, é a alternativa A. E, então, vamos para a próxima. Cuidado com a letra A. A FGV sabe que você nasceu de 7 meses. Ela sabe que quando você lê uma alternativa e você falar, essa eu sei! E aí, bem na A, tá a resposta que você queria, ela sabe que você não vai parar para ler a alternativa seguinte. Ela sabe que você vai parar na A e você já vai para a próxima. Ela te conhece, minha filha, ela te conhece. Fala se é ou não é. Fala, escreve aqui no chat que eu vou ver depois se eu tô certa ou se eu tô errada. Aliás, uma amigona minha, que ela tá fazendo concurso para juiz agora, aliás, ela já até foi aprovada na primeira fase, tô super torcendo por ela. Em uma das provas, ela ficou por uma questão. Foi uma questão que ela fez isso. Ela marcou uma e quando ela parou para ler a questão, ela falou: era para marcar a incorreta. Ela marcou a A como incorreta e tinha uma que tava muito errada. Tava, tipo, absurdamente errada. Se eu tivesse essa questão aqui, eu mostrava pra vocês. Mas, tipo, não dava pra cogitar que aquela lá tivesse certa. E se ela tivesse lido todas, ela teria chegado a essa conclusão e teria passado nessa prova. Passou depois também, graças a Deus. Mas quero pontuar aqui quanto é importante que você não pare na primeira. Você leia as demais alternativas, que a FGV, ela é sádica e ela vai ver você errar e vai rir. Vamos lá. A cidade de Asa Branca foi atingida por uma tempestade de grandes proporções. As ruas ficaram alagadas e a população sofreu com a inundação de suas casas e seus locais de trabalho. Antônio, que tinha uma pequena barcaça, aproveitou a ocasião para realizar o transporte dos moradores pelo triplo do preço. Transporte dos moradores pelo triplo do preço. Normalmente seria cobrado. Tendo em vista a premente necessidade dos moradores de recorrer a esse tipo de transporte, nesse caso, em relação ao citado negócio jurídico, ocorreu. E você foi nesse estado de perigo aqui, ó, sem dó. Sem dó que você foi nesse estado de perigo. E, se você for ler o artigo que trata do estado de perigo, você vai ver lá no 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido na necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano, conhecido pela outra parte, assume uma obrigação excessivamente onerosa. Então, aqui, de fato, nós temos uma situação causada pela natureza, que não tinha nada a ver com quem a causou, e que houve essa espécie de má-fé. Houve essa manifesta desproporção entre o valor pago e o serviço prestado. Mas não havia premente necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano. Eles só precisavam ser transportados. Então aqui não seria o estado de perigo, seria a lesão. E se você se lembrasse do artigo da lesão, você vai ver que esse termo aqui está exatamente constante nele. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação posta. Pegou? E aí, se você lê até o final, você sabe que dolo não faz sentido no caso, erro também não faz sentido, você ficaria, pelo menos pensaria um pouquinho mais antes de marcar o estado de perigo e talvez você acertasse que o vício em questão não é o estado de perigo, porque não tem risco de salvar-se de grave dano e marcaria a alternativa. Vamos para a próxima questão, ainda em relação ao cuidado com a letra A.
entender que o voto é um direito e não um dever, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados articula a proposição de emenda à Constituição de 1988 no sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar com um advogado especialista na matéria e a tornar facultativo. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. Não é possível sua supressão por meio de emenda, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea. E você vai nessa igual uma pata. E aí você não lê as outras. E aí você não lembra que, nesse caso, nós temos uma pegadinha clássica da FGV. Porque o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Tem disposição constitucional. O que é cláusula pétrea é direto, universal e periódico. Tem obrigatório aqui? Então o voto obrigatório poderia ser abolido por mim. Se você se você não, se continua, você vai contra sua ânsia, seu desejo mais profundo de acabar aquela prova rápida e de passar logo para B. Se você continua, você bate na B. Não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda, fora o voto obrigatório, tem a estatura constitucional. É isso. Está lá previsto, mas não como cláusula pétrea. Não naquele núcleo tangível da Constituição. Então, cuidado, pelo amor de todos os deuses, com a alternativa A. Esperta e leia todas com cuidado. Pensa, você demorou 5 anos para fazer a droga da prova. Chega lá, faz com calma. É teu dia feliz, é teu dia de viver, contar teus 40 pontos a hora que você sair. Vai para cada uma. Vai buscando cada uma, cada questão. Não deixa a questão pra banca, não. Vamos pra próxima. Que é a última. É isso. Traga o contexto para a realidade. Quando você não souber a resposta de determinada questão, você vai trazer o contexto para a realidade. Você vai pensar, eu já vi isso aqui na prática. Na prática, como é que funciona isso aqui? Isso vai te ajudar a ter mais clareza. Se você realmente não sabe a resposta, você pelo menos vai conseguir eliminar algumas que na prática você nunca viu acontecer. Então vamos lá. A população do estado X, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção em todas as esferas do governo, inicia uma intensa campanha pleiteando a sua separação do restante da Federação Brasileira. O plebiscito é então organizado e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à independência. Então a questão já vai te empurrando para o precipício. Ela fala, teve plebiscito e a maioria esmagadora das pessoas queriam a independência. Então ela já vai te encaminhando para você pensar que seria possível. Sobre a hipótese com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Diante do expressivo quórum favorável à separação do Estado X, a Assembleia Legislativa do referido ente deverá encaminhar ao Congresso a proposta de emenda constitucional que, se aprovada, viabilizará a secessão. Secessão é separação. É só lembrar da guerra lá dos Estados Unidos, do Norte. Não. Do Estado X. Gente, você já viu Estado separar? Você já viu no Brasil Estado descolar da Federação? Você não viu porque não pode. Não pode fazer. A República é Federativa, são todos aqui parte. Pode descolar, não pode descolar. Então não é possível a secessão. Mesmo que 100% dos votantes fossem favoráveis, não é possível essa separação. Isso vai contra a Constituição. E se você nunca viu isso na prática, na realidade, é de se estranhar. Então, o Sul já teve algumas questões de quererem levantar esse movimento separatista, não vão conseguir. B. Para o exercício do direito de secessão, exige-se lei estadual do ente separatista, dentro do período determinado por lei complementar federal, dependendo ainda da consulta prévia mediante plebiscito às populações dos demais estados,
após a divulgação dos estudos de viabilidade. Então ele traz um monte de requisito aqui falando, ó, se tiver tudo isso pode, mas não pode também, tá errado. Diante da autonomia dos entes federados, admite-se a dissolução do vínculo existente entre eles, já tá errado. De modo que o Estado X poderia formar um novo país, mas além da aprovação da população local por meio de plebiscito ou referendo, seria necessária a edição de lei complementar federal autorizando. D. A forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem constitucional brasileira, que conduz a perfeito. E por fim, nossa última questão, Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de história, por isso decidiu criar um canal em uma plataforma online na qual publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas sobre conteúdos históricos. Eu tenho certeza que a Márcia, quando ela publica lá no canal dela, ela pede uns likes. Assim como eu. Já deu o seu like aqui? Antes da gente falar nossa última questão. Oportunidade de deixar seu like, hein? O canal tornou-se um sucesso, assim como o clube da OAB será, muito em breve. Já é, na verdade. Atraindo multidões de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores. E começaram a procurar a jovem propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenham obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos na faculdade de História se conseguir firmar algum desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem, seus pais decidem emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores. Sobre o ato de emancipação de Márcia, seus pais... Sobre o ato de emancipação de Márcia por seus pais, assinale a afirmativa correta. A. Depende de homologação judicial, visto o alto grau de exposição que a adolescente tem na internet. Isso aqui já é estranha porque, então, em relação dependendo do alto grau de exposição na internet, aí precisa de juiz. Você imagina a lei falando um negócio desse aqui? É necessária autorização judicial, homologação judicial, contanto que, ou se, no caso em que a pessoa, que a menor, tiver alto grau de exposição. Essa já é estranha. Mas não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedida por instrumento particular. Gente, você já viu na prática? Vem cá. Volte para a realidade. Traga o contexto para a realidade. Você já viu na realidade alguém ser emancipada por um contratinho de gaveta? Por um instrumento particular? Não dá, né? Emancipação é um ato que vai pegar uma pessoa que não era absolutamente capaz, que tinha alguma trava ainda, e ela vai tornar a pessoa absolutamente capaz para praticar quaisquer atos da vida civil. Você acha que pode fazer isso aqui por particular? Na prática, você já viu isso? Não viu porque não existe. Não existe. Essa aqui também está errada. C. Deve necessariamente ser levada a registro no cartório competente. Isso. E é nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com a economia própria. Esse apenas aqui. Vem pra mim. Eu espero que a partir de hoje as minhas OABabies vão pra prova analisar a alternativa errada. Você precisa fazer isso em todas. Às vezes você vai conseguir usar um desses macetezinhos que eu te passei hoje. Às vezes você não vai conseguir usar macete, mas você sabe, porque você estudou a teoria, que aquela alternativa está errada. Você vai eliminando uma por uma. Em cada questão, você vai se atentar, vai olhar com cuidado, vai olhar com calma e procurar o máximo possível todas as que você faça. A melhor prova do mundo. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Me manda uma mensagenzinha lá no direct. O pessoal que ainda não tá vendo as aulas ao vivo, começar a ver. Hoje a gente teve esse probleminha. Na semana que vem, como eu te disse, nós vamos falar sobre dispositivos de engenharia da aprovação. Eu te espero aqui, não nesse mesmo local, mas nesse mesmo local para vocês. Esse mesmo horário, 17 horas. Beijo pra vocês. Bons estudos. Estamos chegando nos 10 últimos dias antes da prova. Tô animada para ter chuva de aprovações. Beijo pra vocês, queridos.